Oregairo, terceira temporada, podcast 13, parte 2. Vou falar agora da cena da Yukino com Hatma. Cena essa que tem como afirmar que é a maior declaração de todos os tempos. Só que, se eu destacar essa cena como só isso, eu estaria fazendo um pouco da obra. Porque a obra nunca foi sobre o romance. O Hatma e a Yukino não foram colocados naquele grupo só para interagir entre si só e alcançarem uma paixão entre eles mesmos. Não, o objetivo nunca foi esse. O Hatma foi colocado naquele clube, no clube de autoajuda, para consertar sua maneira problemática. É isso que a Yukino diz e é isso que a Hirasuka diz. E a Hirasuka até diz que aquele clube foi feito justamente para isso, para consertar as pessoas que estão lá dentro. E é claro, isso não vale só pro Hatman. A Yukino também está lá por esse motivo. E por que os dois estão lá juntos? Porque é logo eles que estão naquele clube. Logo eles que a Hirasuka escolheu. É por conta do quão problemático eles são. Porque, apesar da Yukino ser uma pessoa praticamente perfeita, ela é bonita, tem notas boas, ela é verdadeira, ela tem seu senso de justiça. Apesar de todas as qualidades incríveis que a Yukino tem, ela tem um problema muito grande, que é a arrogância dela. Não que ela se ache na frente dos outros, mas ela trata os outros muito mal, por conta do passado dela. É meio que uma urgência enorme dentro dela, uma indignação grande que ela tem por pessoas superficiais, por conta de tudo que ela passou. Então, ela não tem saco para aguentar outras pessoas. Então, ela acaba tratando todo mundo mal. E é por isso que a Hirasuka colocou o Hatma naquele clube junto com ela. Porque ele é a única pessoa capaz de aguentar a Yukino. Porque vocês podem ver, conforme a primeira temporada, como a Yukino trata as outras pessoas, ela sempre acaba afastando as pessoas. Porque as pessoas não conseguem suportar ela. Claro que não é só por causa da arrogância da Yukino. As pessoas também não aguentam ouvir a verdade na cara. Só que o modo que a Yukino joga a verdade na cara é de uma maneira ruim. É de uma maneira que ela antagoniza a si própria na frente das outras pessoas. E isso é o errado dela. E isso é o grande problema que ela tem na primeira temporada. Que a gente vê ela consertando conforme o tempo. Já o do Hatma, o problema dele é parecido com o da Yukino, só que ele não tem arrogância. O problema dele é antagonizar todo mundo como ela faz. Só que ele só fica na dele, o que não é tão problemático. Só que ele também tem esse problema de não querer se envolver com as outras pessoas por achar todos serem superficiais. Isso acaba fazendo com que ele, às vezes, tome atitudes ruins, que são os autossacrifícios, que, apesar de ser um objetivo nobre, como também é o caso da Yukino, o jeito que ele faz isso, ele acaba se antagonizando. Sempre quando ele faz um autossacrifício, tem sempre um ponto de vista ruim sobre esse lado. E esse ponto de vista é sempre o Hatman. Ele acaba destruindo cada vez mais sua imagem social na frente de todo mundo. Acaba fazendo que todo mundo odeie ele. O que para ele não tem problema nenhum, porque ele não se importa com o que as outras pessoas acham dele. Só que ainda é algo ruim. É algo que vai afetar o futuro dele. Então a Hirasuka colocou ele naquele clube para que ele vá interagindo com a Yukino e vá percebendo esse erro. E o mesmo vale para a Yukino, para que ela vá interagindo com o Hatman e vá entendendo o erro que ela sempre comete. E todo esse plano que a Hirasuka fez para colocar os dois juntos naquele clube para que possam amadurecer funcionou. A gente percebe que realmente eles vão melhorando conforme o tempo. E por que isso funciona tão bem? Porque os dois têm um respeito mútuo entre eles. Porque, apesar dos problemas do Hatman, e apesar da Yukino não gostar de vários aspectos dele, ela gosta o quão verdadeiro ele é e o quanto ele odeia a superficialidade. E o mesmo vale pro Hatman. Ele também não gosta de várias coisas na Yukino, mas gosta dessa coisa dela ser verdadeira, de ela falar na cara. Então, os dois se respeitam e os dois jogam na cara o problema que os dois têm. A Yukino fica jogando o tempo todo na cara o quanto ela odeia que o Hatman fica reafirmando o quão problemático ele é e o quanto ele gosta disso. E o Hatman fica também jogando na cara o quanto a Yukino é chata e arrogante com os outros. E isso é o que faz eles crescerem, porque os dois não aceitariam ouvir isso de ninguém, de nenhuma outra pessoa, porque para eles todos são superficiais. Só que se eles ouvirem o quão problemático eles são de uma pessoa que eles respeitam, eles acabam levando isso a sério em algum momento e acabam percebendo o erro deles, o que faz eles amadurecerem.
E a gente vê isso acontecendo, porque conforme passa a primeira temporada, a gente vê que a relação deles vai melhorando. A Yukino para de ser chata com o Hachiman, porque ela o tempo todo ficava pegando o pé dele no começo, só que ela vai parando aos poucos de fazer isso e vai conversando um pouco mais de boa com ele. E o Hachiman também. O Hachiman começa a tratar mais bem a Yukino e para de ficar com aqueles pensamentos um pouco maliciosos, não de maneira sexual, mas maliciosos de maneira antagonizando a Yukino. E acaba também aceitando um pouco mais ela. Os dois acabam se respeitando conforme o tempo. Só que a gente começa a ver um pouco mais desse amadurecimento deles, e melhor, do ponto de vista deles e também do quão problemático foi o passado para que eles possam se tornar quem eles são agora, no arco da Rumi. Cada um deles tem um ponto de vista melhor para Arumi, que eles acham o mais correto devido ao que eles passaram no passado. E nesse momento, a gente consegue entender melhor quem de fato eles são, quem de fato é a Yukino, o Hachiman e a Yui. E é muito legal isso, que a gente vê a Yukino colocando o ponto de vista dela e como esse ponto de vista entra em conjunto com o do Hachiman. Claro que há uma diferença muito grande que a gente percebe, é que a Yukino meio que força um pouco o pensamento dela na Rumi por achar que aquilo é o correto e por achar que aquilo é o mais justo. Diferente do Hachiman, que não força nada. Ele acha que o melhor para a Rumi é ela decidir por conta própria. Então ele não diz qual é o melhor para ela. Só deixa com que ela desabafe tudo para ele. E conforme chega à conclusão desse arco, a gente vê que a interação que o Hachiman tem com a Yukino vai melhorando. Tanto que na conclusão do arco, a gente tem isso. A Yukino meio que aceitando o método do Hachiman, falando que ninguém nunca vai agradecer ele por conta do jeito que ele faz as coisas, só que ele não tá tão errado, que a maneira que ele faz é errada, só que o objetivo dele não é. Então ela meio que compreende quem é o Hachiman, diz para ele que ela entende ele e que, apesar de não concordar, ela aceita quem ele é. Naquele momento, a gente vê que os dois começaram a se respeitar de verdade. Só que isso tudo ainda não foi amadurecimento entre eles. Isso foi aceitação. Eles aceitaram um ao outro e aceitaram quem eles são. Só que ainda não começaram a mudar. E o próximo arco é para isso, o começo do amadurecimento entre eles, que é o arco da Sagami. No arco da Sagami é quando a gente vê de fato os personagens amadurecendo, que é ele questionando seus ideais e eles querendo mudar e se tornarem pessoas melhores. Claro que não de maneira objetiva, não de maneira que eles estão conscientes disso, só que ainda assim eles fazem isso. Que é basicamente, o Hachiman percebe que ele idealizava demais a Yukino, que ele forçou muito o idealismo que ele tem sobre ela e acabou se decepcionando quando ele percebeu que a Yukino não era tudo isso que ele idealizava. Só que o legal disso tudo é que ele não sente raiva da Yukino por não ser aquilo que ele imaginava. Ele sente raiva de si próprio de criar um ideal para Yukino e depois se sentir decepcionado por algo que ele mesmo criou. Então ele se culpa por isso e ele admite que ele está errado nisso. Então já é o começo de um amadurecimento, porque é ele tentando mudar essa coisa de idealizar as pessoas. Então já é um começo de um amadurecimento, porque é ele notando esse erro dele, que é idealizar as pessoas, e é ele tentando parar com isso. Porque não é a primeira vez que isso acontece. No próprio episódio 5, que é naquele final que ele joga tudo na cara da Yui, ele estava idealizando a Yui. Ele achou que a Yui era igual a todas as outras garotas. Mas apesar disso tudo que aconteceu no episódio 6, nesse arco da Yui, o Hachiman nunca admitiu o erro. Ou melhor, ele nunca admitiu que estava errado nessa história. Então, ele meio que nunca se importou com isso. Só que no momento que quase a mesma coisa acontece com a Yukino, ele decide mudar. Porque a Yukino ele respeita. Ele sabe que a Yukino é uma pessoa com ideais, é uma pessoa verdadeira. Então, quando ele vê que o idealismo dele estava errado, ele não vê como se a Yukino tivesse errado com isso. Ele vê como se ele tivesse errado de esperar demais da Yukino. Então, essa é a primeira mudança que nós notamos nesse arco. Só que não é a única. Porque, da mesma forma como o Hachiman também muda um pouco, a gente vê a Yukino mudando. Só que não para melhor, para pior. Porque enquanto o Hachiman percebeu o seu erro e admitiu ele, a Yukino, a gente está vendo ela agora cometendo um erro que a gente nunca viu ela cometendo. Que é ela agindo de maneira muito superficial. Ou melhor, não é como se ela estivesse agindo de maneira superficial. Só que
ela não sabe encarar o Hatma naquele momento. Porque ela sabe que o Hatma descobriu tudo sobre o passado e ela se sente culpada disso. Só que o Hatma não culpa a Yukino por isso. Ele não acha que ela estava errada. Porque como é que ele ia chegar pra ele? Ah, eu estava envolvida no seu acidente. Ela não é nem culpada pelo acidente. Ela só presenciou aquilo. Ela só estava no banco de trás. Só que, mesmo o Hatman não culpando ela se sente culpada por isso. Ela se sente culpada por não falar pra ele a verdade. E todo esse sentimento de culpa faz com que a relação deles fique ruim. Porque, pro Hatman, nada mudou. Ele só tá agindo como ele sempre agia. Só que a Yukino não sabe lidar com isso. A Yukino não sabe ignorar as coisas. Então, o tempo todo, a gente vê a relação deles meio ruim por parte da Yukino, porque a Yukino não sabe o que fazer. E no momento que ela meio que tem a chance de sair dessa, ela sai, que é aceitando o pedido da Sagami, porque pra ela, se ela enfrentar problemas e superar isso, mostrar que ela é capaz, ela sente que tá amadurecendo, ela sente que tá crescendo. Então ela faz isso, aceita o pedido da Sagami. Só que ela aceitou quase que no impulso. E aquilo foi um erro enorme. E o Hatma e a Yui percebem isso. Só que ela tá só o tempo todo fugindo. Porque ela não sabe o que fazer naquele momento. Só que no momento que ela começa a usar várias desculpas para tentar justificar a escolha dela, a gente nota uma coisa. O Hatma apertando os punhos dele. Porque apesar de ele estar meio que ignorando tudo, apesar de ele não estar incomodado com essa coisa dela ficar não agir de maneira natural com ele só tá levando tudo na boa. Só que no momento que ele percebe ela indo contra os ideais próprios dela, ela agindo de maneira errada, aceitando um pedido de uma pessoa superficial e sabendo que aquilo não faz sentido nenhum pro crescimento daquela pessoa, que aquele pedido é irracional, ele fica nervoso, porque aquilo é errado, aquilo vai contra o que ela acredita, e a gente nota isso nele. Só que tudo isso é só a ponta do iceberg. Porque, conforme os episódios vão passando, a gente nota que a Sagami vai utilizando cada vez mais a Yukino ao ponto de ela até ficar doente. E a gente vê que o ódio que o Hatma sente vai ficando cada vez mais alto. Ao ponto que a gente nota que várias vezes, quando a Yukino é questionada ou quando ficam contra a Yukino, o Hatma se pronuncia e tenta ficar do lado da Yukino, tenta justificar as coisas que ela faz. Então, a gente já começa a notar que o Hatma, aquela pessoa antissocial que não se importa com ninguém, que acha todos superficiais, que vive só por si próprio, estava agindo por conta própria para ajudar outra pessoa. Porque todas as outras vezes que ele fez algo era pelo clube. Ele nunca se importava de fato. Só que no momento que ele vê alguém fazendo pouco da Yukino e vendo a Yukino não agindo, ele fica nervoso e ele age para ajudar ela. Ele faz isso por conta própria. Dá até para associar isso às coisas que ele faz na terceira temporada. Só que eu vou falar isso depois. A questão é que chega no ponto que ela fica doente, o Hatman vai visitá-la e os dois entram num questionamento, que o Hatman começa a criticá-la. E nesse momento que os dois começam a discutir sobre, que a Yukino volta ao normal, porque ela percebe que o Hatman não se importa com tudo que aconteceu e que não é para ela ficar abalada com isso tudo. Que ela não precisa ficar preocupada por não ter dito a verdade para ele, porque ele não se importa, porque não tinha muito o que fazer. Só que esse ainda não é o fim do arco. Ainda tem aquela cena da Sagami, que ela some e vai pro telhado, e nesse momento que a gente vê realmente uma mudança do Hatman. Porque, como eu disse, ele era aquela pessoa que não se portava com ninguém. Só que naquele momento, ele confronta a Sagami. Só que tinha um objetivo para isso? Isso ia ajudar em algo? Isso ia mudar o resultado das coisas? Não. A única diferença é que ele teria que fazer a Sagami confrontar o quão errada ela é para ela poder crescer. Porque a Yukino só aceitou ajudar a Sagami porque a Sagami disse que era pro crescimento dela. Só que se a Sagami saísse impune, se todo mundo chegasse e falasse ah, você não é culpado de tudo, iam simplesmente ignorar todo o erro que a Sagami cometeu. Então alguém precisava ir lá e fazer a Sagami encarar o quão podre ela é. E o Hatman faz isso. O Hatman vai lá e joga na cara da Sagami o quão podre ela é na frente de todo mundo que estava ali do lado dele, sem se importar com as consequências. Porque a única coisa que vinha na mente dele, que o anime deixa isso bem claro também, quando ele faz o monólogo dele, é que se ele não fizesse isso,
todo o trabalho da Yukino seria à toa. Então, naquele momento, ele se auto-sacrificou para poder ajudar a Yukino. Não era algo necessário, não era algo nem que a Yukino talvez fizesse tanta questão, só que ele fez isso por conta dela. E essa já é uma das grandes mudanças que o Hatman sofreu, que é começar a se importar de verdade com outra pessoa. Mas após isso, rola toda aquela coisa que a Yukino vai falar com o Hatman dentro da sala, e naquele momento a gente já vê uma mudança grande nos dois, que é a Yukino aceitando ainda um pouco mais quem é o Hatman e a relação deles ficando muito mais natural, ficando muito mais genuína. E o Hatman também aceitando que a Yukino não é uma pessoa perfeita, mas que ainda assim ele continua admirando ela. E bem, é basicamente esse o fim da primeira temporada, e eu acho que não era nem pra eu estar resumindo a primeira temporada aqui, só que isso tudo faz parte do que eu quero dizer desse episódio. E antes de começar a falar da terceira temporada, e falar desse episódio também, eu quero falar antes um pouco da segunda. Não tudo, porque a segunda é gigante e ela tem muitos significados, mas pelo menos falar o que a segunda traz pro crescimento dos dois. Bem, basicamente, a gente viu o quanto o Hatman e o Kino evoluíram na temporada passada. E nessa temporada, a gente vê o crescimento de uma coisa nova, que é de um sentimento da Yukino. Porque a Yukino sempre ficou focada com aquela coisa de amadurecimento. Só que, conforme a gente vai ver no episódio 1 e 2, ela tem uma aproximação um pouco maior com o Hatman e até um pouco sentimental. Não que ela saiba demonstrar muito isso, mas a gente nota. E quando tem a conclusão desse arco, que o Hatman faz um auto-sacrifício novamente, a gente vê a Yukino questionando ele. Só que não da maneira que ela fazia antes, porque dessa vez ela não sabe colocar em palavras o que está incomodando ela. Diferente de antigamente, que ela era direta, objetiva e falava na cara. Dessa vez, ela não sabe como expressar pro Hatman o que ela tá sentindo em relação a tudo isso. Porque não é algo lógico, é um sentimento. Ela não consegue suportar ver o Hatman fazendo auto-sacrifícios. É algo muito sentimental que ela não consegue explicar, porque ela não consegue expressar em palavras os sentimentos dela. Só que isso não é só um problema que ela tem, é um problema também que o Hatman tem. E por que os dois têm isso? Porque os dois são antissociais. Os dois nunca tiveram uma pessoa em que eles poderiam confiar. Eles sempre estiveram sozinhos. Então, como eles nunca tiveram alguém para se expressar e se abrir, eles não sabem como liberar os sentimentos que eles têm. Eles não conseguem compreender até o sentimento que eles têm. Eles não têm esse tipo de interação com as pessoas. E é por isso que, diferente de todo mundo na obra, o crescimento deles vem a partir da interação que vem com as pessoas. Porque, diferente de todos, eles já são pessoas que se questionam. Eles já são pessoas que têm uma autoconsciência do erro que eles têm. Eles são muito autoconscientes. Então, por sempre se questionarem das coisas, eles estão sempre abertos a amadurecimento. Estão sempre abertos a crescerem mais como pessoa. Só que a única coisa que falta para eles é entenderem relações. É começarem a se abrir mais com as pessoas. É começarem a levar mais em conta o sentimento das outras pessoas, levar mais em conta que as outras pessoas também têm razões para estarem agindo. Algo que eles não têm porque eles não interagem com ninguém. E é por isso que a Hirasuka colocou o Hatman e o Kino no mesmo local. Porque os dois vão interagir entre si, porque os dois se conhecem. Ou melhor, os dois se aceitam do jeito que eles são. Então, são as únicas pessoas a qual eles aceitariam ter algo em comum, ter uma relação. E conforme os problemas forem acontecendo na relação deles, eles vão amadurecendo, porque eles vão se questionar e eles vão entrar no consenso que eles têm que fazer o correto. Só que, nesse arco, as coisas não acabam dessa maneira. Por um simples motivo. Yui. Não que a Yui seja a antagonista da história, longe disso. Só que, nesse arco da segunda temporada, essa ação que a Yui tomou no arco da presidência, a qual a Yukino queria se tornar presidente, acabou ferrando com a relação deles, porque ela plantou na cabeça do Hatman que a Yukino se tornar presidente era algo ruim, porque o clube ia acabar, a relação deles ia acabar só porque a Yukino ia se tornar presidente. Sendo que, desde que o Hatman e a Yukino brigaram, o Hatman tá pouco se importando. Sabe por que ele não se importa? Porque não é a primeira vez. O Hatman e o Kino não concordam sempre. Ao contrário, eles discordam várias vezes. Só que isso não acaba com a relação deles. Porque eles estão sempre abertos a questionamento. Estão sempre abertos a debate. Porque ambos se respeitam.
Só que no momento que a Yui chegou nesse arco e colocou na cabeça do Hatchman esse medo de perder a relação, ele acabou não levando em conta o lado da Yukino. Ele acabou não levando em conta o que a Yukino queria com isso. Ele jogou isso de fora. Ele acabou se importando muito mais com o clube do que com a própria Yukino, com a própria decisão dela. Ele não respeitou ela. Ele não confiou na Yukino. Então, se não há respeito, se não há confiança, o que a relação deles é? Ele se esforçou muito para manter aquilo. Só que o que é o aquilo que o Hatchman quer manter? E por conta disso tudo que a relação deles ficou abalada naquele arco. E é algo que continuou até a terceira temporada. E tudo que a gente vê logo em seguida, depois desse erro que o Hatchman comete, é a relação deles ficando cada vez pior. É a Yukino ficando cada vez mais quieta. É a Yukino ficando cada vez mais superficial. Porque, como a gente já sabe desde a primeira temporada, ela não sabe lidar com as situações direito. Ela não consegue expressar o que ela sente. Então, no momento que ela vê toda aquela relação que ela acreditava ser uma mentira nos olhos dela porque ninguém confiou nela, ela não sabe o que agir. Ela não sabe o que fazer. Ela só pensa que se o Hatchman se esforçou tanto para manter esse clube, eu vou pelo menos tentar manter ele, porque isso é importante para ele. E apesar de isso tudo que o Hatchman fez ser um erro terrível que acabou com a relação deles, isso foi algo necessário para o amadurecimento dele. Porque ele teve que encarar que existe uma relação com elas. Porque o ideal dele de solitário ainda estava na cabeça dele, mesmo depois de tudo que ele teve com as duas. Então, ele continuava sendo teimoso. Ele não queria largar de mão todo o ideal que ele construiu por muito tempo. E esse ideal é algo difícil de você mudar. Porque ele viveu a vida toda sendo sozinho. Viveu a vida toda contando só consigo mesmo. Então, no momento que dizem para ele que agora ele não está mais sozinho, ele não quer aceitar isso. Ele não consegue aceitar isso. Então, toda essa mudança que ocorreu foi necessária para ele começar a aceitar as relações que ele tem. O problema é que ele fez isso da maneira errada e acabou com a relação que ele tem com a Yukino. Acabou com o genuíno que eles tinham entre eles. E qual foi a maneira do Hatchman meio que resolver as coisas? Foi ele parando, se questionando, passando a noite inteira pensando em todos os erros que ele cometeu, em tudo o que aconteceu em volta dele durante os últimos tempos, e ele percebe que ele não estava focando no que ele realmente sentia, que ele não estava focando no que ele realmente buscava. E ele vai lá e diz a elas que ele estava buscando o genuíno, que essa é a coisa mais importante para ele. E isso meio que resolve a relação deles, porque no momento que a Yukino ouve isso da boca dele, ela começa a levar em conta também o que ela busca. Porque apesar de ela buscar o amadurecimento, ela também tem esse sentimento do Hatchman de querer buscar o genuíno. Porque a vida toda ela esteve sozinha. Então ela nunca presenciou o que é interagir com outra pessoa e confiar em outra pessoa. Ela começou a presenciar isso com o Hatchman. Então, no momento que ela ouve da boca do Hatchman sobre o genuíno, ela compreende o que ele quer dizer, apesar de ela não entender de fato o que isso significa em palavras. E o motivo de ela não entender isso é porque o genuíno não é algo que você consiga colocar em palavras. Não é algo que você consiga dizer de maneira lógica. E a gente sabe que a Yukino é uma pessoa que trabalha muito com a lógica, assim como o Hatchman. Só que para ela é diferente, porque a vida toda ela esteve sozinha como ele. Só que ele, pelo menos, tentava interagir com as pessoas. E pelo menos ele teve a Komatsu para interagir. Diferente da Yukino, que nem com a irmã dela conseguia lidar direito. Então, foi uma vida toda vivendo sozinha. Foi uma vida toda contando só com a lógica. E no momento que ela precisa confrontar os sentimentos dela, ela não consegue. Então, o Hatchman e a Yui vão atrás dela. E a gente percebe no rosto da Yukino, quando eles a encontram, a expressão de questionamento. Ela não entende, de fato, o que é o genuíno que o Hatchman tanto fala. Só que a gente vê, pelo jeito que ela sai da sala e pela expressão quando ela saiu da sala, que aquilo afetou ela. Então, o rosto que ela tá de questionamento é porque isso estava realmente afetando ela. Ela sentia isso, só que ela não consegue colocar esses sentimentos em palavras. Então, a única coisa que sobrou para ela naquele momento é que, mesmo que ela não entenda o que é o genuíno, ela sabe que pelo menos o Hatchman e a Yui entendem.
Então, vendo que aqueles dois estão se esforçando pra isso, se esforçando pra manter essa relação, e o Hatchman querendo o genuíno, porque o genuíno que o Hatchman busca não é qualquer coisa, não é com qualquer pessoa. Quando ele falou que ele quer o genuíno, ele falou para elas, porque ele quer ter o genuíno com elas. Ou melhor, a relação que ele tinha com elas antes de tudo dar errado, ele via como algo genuíno. Ou melhor, ele sentia como algo genuíno e ele quer que isso volte a ser genuíno. Não voltar como era antes, mas fazer as coisas da maneira correta. Então, a Yukino, vendo isso no Hatchman, ela decide confiar nele. E meio que as coisas se resolvem. Porque a relação dos três agora entrou em uma nova fase, onde eles começaram a ter mais confiança um com o outro e começaram a tentar se aproximar cada vez mais, como a gente vai vendo nos episódios que vem em seguida, que a Yukino tenta se aproximar cada vez mais do Hatchman. Só que isso traz um novo problema. E também mostra um problema da Yukino que a gente não tinha noção naquele momento, que é a codependência. Pois a gente notava que a Yukino meio que seguia alguns passos da Haruno, e a Haruno o tempo todo destacava isso. Só que a gente nunca chegou a prestar atenção de fato nisso. Só que quando a Yukino começa a agir de acordo com o que o Hatchman fala, ou melhor, agir de acordo com os passos do Hatchman, o Hatchman e a Yui começam a perceber isso e a notar. E eles começam a entender o tempo todo que a Haruno falava. Que a Yukino seguia os passos da Haruno, só que depois de tudo o que ocorreu com o negócio da presidência, ela perdeu a confiança com isso e achou que não era capaz de fazer nada. Só que depois que o Hatchman trouxe aquela coisa do genuíno, ela meio que decidiu confiar nele, porque ela sentia que ele estava correto. Então ela começou a depender dele naquele momento. E, obviamente, a Haruno começou a usar isso contra eles. Então, essa coisa da codependência que a gente viu na terceira temporada era algo que o anime já trabalhava há muito tempo, desde o começo da obra, que é a Yukino seguindo os passos da Haruno. Só que chegou num ponto em que isso mudou e ela começou a seguir os passos do Hatchman. E quando os três notaram isso, a relação deles de novo começou a cair, que foi aquilo que a gente viu lá no episódio 13 da segunda temporada. Então, a partir dali, eles tinham que resolver isso. E a resolução disso a gente vê no episódio 1 e 2 da terceira temporada, que é a Yukino decidindo o que ela quer. Pois o problema da Yukino gira justamente em torno disso, que ela não decide o que ela quer. Ela segue os passos da Haruno, mas ela nunca de fato deixou claro do porquê ela faz isso. Ou melhor, ela nunca deixou claro o que ela quer pro futuro. E deixar isso claro é um dos passos que você precisa para o seu amadurecimento. Porque o Hatchman começou a mudar de fato quando ele parou, se questionou e decidiu o que ele quer, que é o genuíno. Então a Yukino precisou fazer a mesma coisa para começar a crescer, que é ela parou, pensou e disse para eles dois o que ela quer, que é seguir os passos do pai dela, que é trabalhar na mesma profissão que o pai dela. E no momento que ela decidiu isso, a gente viu que as coisas voltaram a ficar normais, porque ela parou de ter a codependência com o Hatchman e começou de novo a agir por conta própria. Então, meio que todo o problema que girava em torno do Hatchman da Yukino, do crescimento que eles tinham que ter e desse amadurecimento que eles precisavam, meio que foi resolvido ali no episódio 2 da terceira temporada. Porque a Yukino já se decidiu do que ela quer pro futuro dela e, com isso, consertou vários erros que ela tem. E o Hatchman a mesma coisa. Ele também decidiu o que ele quer pro futuro dele e, com isso, ele consertou várias coisas ruins que ele tinha. Só que as coisas não param por aí. Porque, apesar de eles terem consertado problemas muito grandes, como é a arrogância da Yukino e a codependência dela, e também o alto sacrifício do Hatchman, que ele parou de agir de uma maneira tão maliciosa, e também o modo que o Hatchman trata todo mundo, tudo isso entre os dois foi resolvido até aquele momento. Ou melhor, eles estão ainda resolvendo, mas eles chegaram num ponto que o maior problema foi resolvido ali. Só que ainda tem um problema muito grande, que é o jeito antissocial deles. O Hatchman e a Yukino continuam não conseguindo se abrir. O Hatchman e a Yukino continuam ainda não entendendo os sentimentos deles. E tudo isso acaba causando o problema final dessa terceira temporada. Que é basicamente, a Yukino quer resolver essa coisa do baile sozinha para mostrar para a família dela que ela é capaz, que ela pode seguir com o rumo da família, seguir com a carreira do pai dela. Só que o Hatchman não entende isso e ele quer ajudar ela. Porque a Yukino, ela chega a dizer isso, não nas melhores palavras, mas ela diz, e a Yui entende isso. Só que a gente vê nessa cena, que é lá no segundo episódio da terceira temporada, que o Hatchman não nota isso, ele não entende. O Hatchman até responde de maneira vaga. Então, ele não entendeu que a Yukino
precisa agir independente nesse caso para provar que ela é capaz. E o que ele faz? Ele acaba querendo ajudar ela de qualquer maneira. E isso acaba causando no evento da codependência, que a Haruno chega e joga na cara deles que a relação que eles têm é uma codependência. E por que isso afetou tanto eles? Afinal, a Yukino parou de seguir o Hatman, então não teria uma codependência ali. Isso afetou eles justamente por causa do problema que eles têm ainda de não conseguirem se abrir. Porque o Hatman, dentro dele, ele tem uma vontade muito grande de querer ajudar a Yukino, só que ele ainda não entendeu o que é isso. E a Yukino, ela tem essa vontade muito de se aproximar do Hatman, ela gosta de ficar do lado dele, só que ela também ainda não entendeu o que é isso. Então, na mente dos dois, que pensam só de maneira lógica, eles acabam levando em conclusão que isso tudo é uma codependência. E a Haruno usa isso contra eles. Por quê? Porque ela quer que eles cheguem numa conclusão melhor do que isso. Ela quer que eles resolvam logo esse problema deles de não conseguirem se abrir. Só que tem uma falha no problema dela, que é uma pessoa que acaba atrapalhando as coisas, que é a Yui. Porque se o Hatman e o Kino estivessem sozinhos ali, enfrentando esse problema, em algum momento, talvez chegassem numa conclusão. O problema é que tem uma pessoa que impede que eles se questionem, que impede que eles cheguem numa conclusão, que é a Yui. Porque sempre quando acontece algum problema, ela chega lá e acaba deixando tudo de maneira normal, fazendo como se não tivesse nenhum problema e fazendo eles ignorarem o problema. E isso impede que o Hatman e o Kino cresçam. E a Haruno, ela fica puta com a Yui justamente porque a Yui não precisa desse crescimento. A Yui, ela conhece os sentimentos, ela sabe expressar eles. Só que em vez dela fazer isso logo, ela não expressa o que ela sente pelo Hatman com medo da relação deles acabar. O que acaba atrapalhando ainda mais o crescimento do Hatman e da Yukino. Então, o que a gente vê nessa terceira temporada é que no começo a Yui acaba atrapalhando os dois, só que chega no momento que ela se afasta e para de querer se intrometer no meio deles, porque ela sabe que isso atrapalha as coisas. Só que naquele ponto meio que já era tarde, porque o Hatman já tinha confundido todas as coisas. Ele meio que na mente dele aceitou que era uma codependência, só que chegou no momento que ele até chegou numa conclusão e percebeu que ele quer ajudar Yukino. Só que ele ainda não tinha entendido o que eram esses sentimentos. O que fez ele agir de maneira lógica, criar uma conclusão falsa e forçar essa conclusão falsa na mente da Yukino e na mente da Yui, fazendo com que a relação deles, que já não estava muito boa, ficasse ainda pior, fazendo com que a Yukino decidisse acabar com tudo por ali. Porque se as coisas continuassem, elas talvez chegassem num ponto que fosse irreversível, e algo que já estava superficial poderia virar uma situação desagradável para todos eles. E depois do Hatman receber essa conclusão da Yukino, ele não sabe mais o que fazer, porque isso acaba afetando muito ele. E a única conclusão que ele chega é querer fugir daquilo ali. Sendo que isso é algo que lembra muito a primeira temporada no arco da Sagami, onde a Yukino também confrontou uma situação onde ela se sentiu culpada e a única coisa que ela fazia era tentar fugir e ignorar tudo o que aconteceu. E o Hatman, nesse final, fez a mesma coisa. Sempre quando chegava o momento que ele era confrontado e tinha que lembrar de tudo aquilo, ele só fugia. Ele tentava tirar a mente daquilo e ficava usando a Yui para tentar escapar disso. Tanto que a própria Yumiko chega pro Hatman e fala para ele levar a Yui a sério. Porque todos já notaram o que é a relação deles. E os únicos que não notaram é o Hatman e a Yukino, porque eles não entendem o que eles sentem. E a conclusão desse arco é justamente isso. O Hatman chega num ponto limite em que ele não aguenta mais aquilo ali, que é quando a Haruno chega para ele e diz tudo, e a professora chega para auxiliar ele. E essa é a parte interessante de Regairo, porque a Hiratsuka e a Haruno meio que estão com o mesmo objetivo na obra, que é fazer os personagens crescerem. Só que elas agem de maneira diferente, só que ao mesmo tempo parecidas, que é a Haruno, ela cria problemas e depois vai lá questionar eles para eles acharem a resposta. E a Hiratsuka, ela chega pro Hatman e questiona ele colocando em objetivo quais são alguns dos problemas, mas nunca dando a resposta, e sim questionando eles. Ou seja, a Hiratsuka e a Haruno sempre questionam o Hatman. E por que isso? Porque se elas derem a resposta pro Hatman, não vai ser genuíno. O Hatman tem que encontrar a resposta de maneira própria. E isso lembra até um diálogo que o Hatman tem na segunda temporada, ou é na primeira, não lembro, que é o Hatman dizendo que coisas entregues de mão beijadas não são genuíno. Então eu vou sempre procurar por conta própria o genuíno. Então o crescimento tem que vir deles próprios. E é por isso que a Hiratsuka e a Haruno agem dessa maneira. E o que a gente vê nesse episódio 11 é isso acontecendo. É o Hatman parando e se questionando depois de tudo que a Hiratsuka diz pra ele.
ele percebe que chegou num ponto na história que ele acabou confundindo a relação genuína que ele tem com as duas com essa coisa da juventude, com essa coisa da amizade. Ele confundiu uma relação que ele tem com as duas, talvez com uma relação que ele tem com o Zaimokusa, ou com o Totsuka, ou com a Saki. E quando ele percebe isso, ele só tem uma conclusão possível, que é destruir essa relação que ele criou. Que da mesma forma que chegou num ponto que ele destruiu o genuíno e acabou transformando em algo superficial, ele vai ter que destruir agora essa coisa superficial para alcançar o genuíno. Porque o Hatma sabe que não tem como ter tudo. Ele sabe que não tem como manter as coisas sempre bem. Porque se for para alcançar o genuíno, o Hatma é capaz de qualquer coisa. E a gente sabe que o genuíno do Hatma é a Yukino. Então, nesse episódio 11, a gente vê o Hatma fazendo todo aquele plano do segundo baile, que era só para ser um bait, fazendo dar certo. E ele sabia que aquilo ia arrumar um problema gigantesco. Só que ele precisava de um jeito de chamar a atenção da Yukino para que ela não fugisse. E ele faz isso. Mas bem, finalmente, logo em seguida, nós temos a cena que pode ser dita como a maior declaração de todos os tempos, como eu já disse. Só que, depois de tudo o que eu disse, essa cena é só uma cena de romance? É só uma declaração para a pessoa que o Hatma ama? Com certeza não é. Porque Oregairo nunca foi sobre romance. E eu mostrei isso para vocês. A gente vê que, conforme a obra vai andando, os personagens vão crescendo, vão amadurecendo. Eles vão aprendendo com seus erros e buscando ser pessoas melhores. E nesse final, é isso que nós temos. O Hatma admitindo o quão errado ele é, todos os problemas que ele tem, mas que, mesmo assim, ele quer buscar o genuíno. E que, mesmo ele continuando ainda sendo imaturo, ele quer amadurecer junto com a Yukino. Isso que a gente tem nessa cena é muito mais do que só uma declaração. É muito mais do que só um amor. Isso, pra mim, é o ápice da relação humana. Que são duas pessoas admitindo o quão erradas elas são, o quanto de problema que eles vão passar no futuro, que eles sabem disso, e mesmo eles tendo noção de todas as dificuldades que eles vão ter e que talvez isso possa não dar certo, eles querem estar juntos. Eles querem crescer juntos. É simplesmente impossível pra mim narrar o quanto isso é importante, o quanto isso é bonito. É uma cena que eu lembro que quando eu li na Light Novel, eu lembrei do final de Kizumonogatari, que quem assistiu vai entender isso, que é aquela coisa de você admitir que a vida não vai ser algo fácil, não vai ser algo bonito, que você vai passar por muitos problemas e muitas fases ruins, mas que mesmo assim você quer continuar vivendo junto daquela pessoa. É algo que eu não sei colocar em palavras. Isso é só algo perfeito. Isso é só o genuíno que o Hatma tanto buscava. Mas para não terminar esse vídeo sem falar um pouquinho pelo menos da cena, eu quero pelo menos dar destaque a essa coisa que o Hatma e o Yukino ainda continuam não sabendo se expressar. Só que nesse final, a gente vê eles autoconscientes disso e, mesmo eles sabendo o que um sente pelo outro, eles não conseguem colocar em palavras. Então, o que o Hatma faz? Bem, ele faz aquilo que a Hiratsuka disse pra ele, que se você não consegue colocar em palavras o que você sente, faça em ações. E o que a gente vê nesse episódio é cenas do Hatma colocando em ações, que é basicamente a cena que a Yukino estava pronta para ir embora e o Hatma não sabia como fazer ela parar. O que ele faz? Ele corre atrás dela e segura a mão dela. Ou a cena onde a Yukino pede pro Hatma se você não tem outra forma de falar isso. Só que, obviamente, o Hatma não consegue colocar em palavras, então ele pega a mão da Yukino e coloca no peito dele. E aquilo é para representar o que ele sente por ela. E para finalizar o episódio, nós temos a cena onde a Yukino diz o que ela sente pro Hatma e ela diz enquanto se segura nele. E enquanto o episódio está acabando, a gente consegue notar que no final o Hatma abraça ela de volta. E a frase que aparece de fundo na tela branca é essas que você podem ver aí na tela, que é que eles não conseguem colocar em palavras o que eles sentem, mas através do toque, eles demonstram tudo aquilo que eles sentem um pelo outro. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar claro aqui que essa história não é só sobre o Hatma e a Yukino, porque isso que a gente teve nesse episódio foi a conclusão meio que deles, só que a história nunca foi só sobre eles. Nós sempre também acompanhamos a história de outros personagens. Apesar do foco não ser neles, porque o ponto de vista de Oregairo é pelo Hatma, nós temos muitos outros personagens na obra que também estão crescendo junto com eles.
como é o caso do Hayama, que a gente tem essa coisa toda do passado dele, dessa culpa dele de querer fazer as coisas melhor, como também é o caso da Hiratsuka, que a gente vê essa aproximação dela com o Hachiman, porque ela meio que se identifica com ele e quer ver ele amadurecendo. Nós temos também a Haruno, que é alguém que teve que ver a vida toda mantendo uma máscara e agora quer ver no Hachiman na Yukindo o genuíno, para que ela possa sentir que a vida dela valeu a pena, para que ela possa sentir que todo o sacrifício que ela passou valeu a pena, porque a irmã dela encontrou o genuíno. E nós temos a Yui, que apesar de tudo que eu falei, que ela meio que acabou atrapalhando o crescimento deles, essa história também é sobre a Yui. Porque essa história não é sobre um romance. Essa história é sobre os três. Porque a gente acompanhou desde o começo os três interagindo juntos, os três crescendo juntos. E, é claro, as coisas são diferentes porque enquanto o Hachiman e o Kino têm que crescer aprendendo a expressar seus sentimentos, a Yui tem que crescer aprendendo a se aceitar. Ela tem que descobrir quem de fato ela é e parar de levar a vida dos outros como se fosse mais importante que a dela. Porque meio que é isso que acontece nesse episódio. Ela acaba levando em conta mais a amizade do que o que ela quer em si. Porque ela se importa muito com o Hachiman e com a Yukino. Ela se importa muito com essa amizade que os três têm. E é por isso que muitas vezes eu acho injusto quando o pessoal acaba destacando muito a Yui como se fosse só a errada da história. Sendo que nessa história, todos são errados. E todos cometem erros porque todos são imaturos. E é isso que a gente está acompanhando, eles amadurecendo. E é por isso que a obra acaba no episódio 12 e não nesse episódio, porque ainda falta uma personagem para amadurecer também, que é a Yui. Mas eu vou falar dela no episódio 12. Mas é tudo isso que eu queria falar. Oregairo vai muito além do que um romance. Oregairo vai muito além do que só uma amizade. É uma obra que fala sobre relações humanas. É a obra com os personagens mais realistas que eu pude acompanhar. Ela é simplesmente perfeita e eu tenho certeza que eu nunca vou encontrar uma obra como Oregairo novamente. Mas é isso. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu.